Olá, que bom que você está novamente comigo para a sexta lição da série 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. Nós podemos dizer que o resumo do conteúdo do capítulo 6 está no versículo 5, que diz que o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Satanás montou um esquema para destruir a linhagem de Sete, que a Bíblia chama de filhos de Deus, fazendo com que eles se misturassem com a linhagem de Caim, que a Bíblia chama de filhas dos homens. Em Mateus capítulo 24, de 37 a 39, Jesus se referiu aos dias de Noé como um tempo em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, vivendo distantes do Senhor. E aí vem o versículo 6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É bom esclarecer aqui que o arrependimento divino é totalmente diferente do arrependimento humano. O termo hebraico usado aqui descreve que Deus sentiu uma profunda dor e pesar por ter feito o homem. Lembrando que o vocabulário humano é pobre para expressar o sentimento real de Deus naquele momento. Enfim, Deus queria mudar a história da humanidade e, felizmente, encontrou um homem para isso, Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus, assim como seu bisavô, Enoque, que nós falamos ontem. E por pura misericórdia, ele orientou Noé a construir uma arca num período de 120 anos para dar livramento a ele e à sua família. Agora, imagine como também deve ter sido difícil para Noé, nos dias de Noé, né, quando a libertinagem era grande, a violência prevalecia, como seria difícil para Noé também viver naquele mundo tão corrompido. Mas mesmo assim, a vida e o testemunho de Noé nos lembram de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração pervertida e corrupta, conforme nós lemos, né, em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Os tempos de Noé foram muito parecidos com os tempos que nós vivemos hoje. Um tempo de degeneração espiritual, de permissividade moral, de afastamento de Deus, de um liberalismo desenfreado, de violência, corrupção, e isso em todo o mundo, em todo o planeta. Noé era um profeta de Deus que muito provavelmente foi zombado, ridicularizado, porque ele pregava a justiça de Deus sobre o povo da sua época, conforme nós entendemos em 2 Pedro 2:5. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, antes do retorno de Cristo, as pessoas irão ignorar também, né, os avisos de arrependimento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz que os zombadores virão nos últimos dias dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Tem gente que acha um absurdo crer na volta de Jesus Cristo à Terra para buscar os fiéis, como nós cremos. E em Lucas 21, 34 em diante, Jesus disse: cuidem de vocês mesmos, para que os seus corações não se sobrecarreguem com farras, com embriaguez, com os cuidados ou corre-corre desta vida, e aquele dia, o dia da vinda de Cristo, venha sobre vocês de surpresa, pois virá como um laço para todos os que habitam na face da terra. Portanto, vigiem e orem sempre, para que vocês possam ser considerados dignos de escapar de todas as coisas que acontecerão e de estar de pé diante do Filho do Homem. Queridos, mais do que nunca é tempo de arrependimento e de volta para Deus, porque de fato os dias são maus e somente aqueles que se apegarem ao Senhor Jesus poderão alcançar a salvação do juízo que muito em breve Deus vai trazer sobre a humanidade. E eu finalizo com a pergunta de Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém.